E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Pessoas que ficam a conceber o pecado. E quando você concebe o pecado, você está a sentenciar o quê? A morte. Obrigado, Tomás. Você está a sentenciar a morte. Aquele homem, quando mentiu o pai, ele estava a sentenciar a morte. A mãe teve que lhe dar algo, lhe deu uma botija de azeite e falou: meu filho, foge, porque o teu irmão vai te matar. E ele fugiu. E aquela mentira levou ele a um deserto. Ele ficou num deserto sozinho. Quando ele fugiu da casa do pai dele, Deus não era com ele. Quando ele estava no deserto, ainda não tinha aliança com Deus. Mas quando ele teve aquele sonho que nós sabemos, quando ele teve um sonho que surgiu uma escada ligada da terra aonde? Aos céus. Quando ele teve aquele sonho, ele despertou e disse assim: poxa, o Senhor está onde? O Senhor está aqui. Escuta isso. O Senhor está aqui. E ele pegou, porque hoje tem pessoas que estão há muito tempo na igreja e não são dizimistas. Por quê? Porque ainda não tem compromisso com quem? Com Deus. Ele não era dizimista porque não tinha compromisso com Deus. Ele era um mentiroso porque não tinha compromisso com Deus. Ele não era um ofertado porque não tinha compromisso com Deus. Mas quando ele soube que o lugar onde ele estava, Deus estava onde? Ali. Quando ele pegou aquela pedra que fez de travesseiro e ele sentiu que Deus está aqui, então ele aí se tornou, ele fez um voto, pegou e falou assim: Senhor, se o Senhor me dá pão para fazer o quê? Para comer. Roupa para fazer o quê? Para vestir, porque ele não tinha, ele só tinha roupa do corpo. O pão ele não tinha comida. Por isso é que ele pediu: se o Senhor me dá pão para comer, roupa para vestir, e em paz fazer o quê? Voltar na casa de quem? Dos meus pais. O Senhor será o meu Deus. Entenda isso. Até então o Senhor não era o Deus dele, porque ele havia concebido a morte. Ele enganou, ele mentiu. Ele destruiu um elo que Deus tinha com quem? Que Deus tinha com quem? Com ele. Mas aí naquele lugar ele fez um pacto. Ele falou assim: o Senhor me dá pão para comer, porque ele não tinha pão, roupa, porque ele só tinha roupa do corpo, e em paz voltar, porque ele não tinha paz. O que ele fez ir para o deserto, que ele ficou sozinho, foi a mentira que ele concebeu. E a mentira levou ele aonde? No deserto. A mentira leva as pessoas para o deserto. Levou ele no deserto. E lá no deserto ele reconheceu: não, eu errei. E ele fez um voto. E depois do voto, ele pegou tudo de valor que ele tinha. Ele nem era ofertado, nem era dizimista. Pegou tudo de valor e derramou na pedra. E fez daquela pedra aí a casa de Deus. Ele passou a ser dizimista a partir daquele momento. Ele passou a ser ofertante a partir daquele momento. Porque ele fez uma aliança com quem? Com Deus. E quando ele foi... E olha só, fez uma aliança. E Deus até aceitou aquela aliança. Deus aceitou. Mas o fato de Deus ter aceito a aliança que ele havia feito ali, não significava que Deus havia de absolver o pecado dele. É o que nós temos dito. Tudo que eu e você plantamos, o que acontece? Nós vamos colher. Por mais que nós nos tornemos homens e mulheres de quem? De Deus. Podemos ter mesmo aquela aliança com Deus, mas Deus não vai nos absolver daquilo que a gente tem que colher, porque um dia nós fizemos o quê? Um dia plantamos. O que acontece? Ele recebeu a bênção com mentira, passou perna no irmão, saiu da casa dos pais com um problema e foi na casa do tio dele, Labão. Resumindo, trabalhou quantos anos? 14 anos. E o Labão, tio, estava a enganar ele. Ele enganou o pai para receber a bênção. E ele também estava a ser o quê? Enganado. Estava a colher o que fez o quê? O que plantou. Escuta isso. Não colheu só aí. Ele passou 20 anos. E depois de 20 anos, então ele resolveu sair da casa do tio Labão com as 2 mulheres, com os seus 11 filhos. E tinha que voltar. Ele disse: poxa, agora eu tenho que voltar na casa dos meus pais, tenho que fazer paz com quem?
com meu irmão Esaú. Tenho que fazer paz. Eu tenho que ter paz com ele. Eu tenho que pedir perdão. Bom, quando ele saía, a Bíblia fala que havia um vale chamado o quê? O vale de Jaboque. Aquele vale que fazia a separação. A Bíblia fala que ele fez passar as suas 2 mulheres, as 2 cravas, os 11 filhos, todos os seus bens, ele fez passar todos. E ele ficou lá naquele vale, sozinho. E pediu para que a família o esperasse do outro lado. Esse sozinho, meu Deus do céu, esse sozinho, ele estava, aquilo que o pastor pregou num dos domingos, ele foi num lugar secreto, e ele queria ter um encontro com quem? Com Deus, no lugar secreto. Ele não queria que tivesse alguém que atrapalhasse o quê? O que, igreja? Atrapalhasse o encontro com quem? Com Deus. Ele desejou, não, eu não posso atravessar esse vale do jeito que eu estou. Não posso, eu não posso voltar na casa dos meus pais do jeito que eu saí, porque ele havia feito um voto. Eu não posso voltar dessa maneira. Eu tenho que voltar transformado, diferente. É aí aonde começa a nascer o desejo dos crentes, das pessoas buscarem o Espírito Santo. Aí nasceu dentro de, não, eu não posso, não, o Senhor me abençoou, o Senhor me honrou, tenho 2 mulheres escravas, tenho os meus gados, meus bens, tenho 11 filhos, mas eu não quero voltar para a casa dos meus pais do jeito que eu saí. Eu saí como um enganador, um usurpador, e eu não posso voltar dessa maneira. E ele ficou sozinho do outro lado. E a Bíblia fala que o Senhor apareceu para quem? O Senhor apareceu para quem? O Senhor apareceu para ele. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo até o amanhecer. Ele lutou. O Senhor lhe apareceu. Aquele anjo é o Senhor. O que eu tenho dito nas minhas lives, eu digo assim, e às vezes falo em alguns colegas pastores, eu falo que cada um tem um anjo dele. Recentemente mexeram nos pastores, trocaram pastor, sabia disso, né? Trocaram pastores de igrejas, de províncias, e tem um que cara, eu não ligo para ninguém, mas tenho sempre pastores fofoqueiros pra cacete. Me liga, pô, Nelson, não trocaram, quem devia ir aí seria quem? Você. E eu só falo assim, eu tenho o meu, cada um tem um anjo dele. Se aquele que for mexido, lhe trocaram, foi para uma coisa melhor, o anjo dele é que apareceu. Amém, pessoal? Você tem o teu anjo. Se a senhora hoje foi abençoada, não significa que essa senhora também tem que ser abençoada hoje. Porque foi o anjo dele que apareceu hoje. O teu anjo pode aparecer quando? Amanhã. Mas todos nós aqui, cada um tem o seu anjo. Tá entendendo? Cada um aqui tem um anjo, Palmira. Você tem o teu anjo. Então, quem tem essa consciência, se o anjo do... Teu nome é quem, rapaz? Você que está com essa máquina aí. Quem? Flávio. Se o anjo do Flávio aparecer hoje e me abençoar, eu não posso fazer ciúme porque é o anjo dele, caramba. Eu também tenho o meu anjo. Mais tarde ou mais cedo, o meu anjo vai fazer o quê? Vai aparecer. Vai aparecer. E aí ele disse assim, não, meu Deus, eu não posso atravessar esse vale. Não posso. E o anjo dele apareceu. Porque ele não queria voltar com o mesmo nome. Ele saiu com o nome de quem? Saiu da casa dos pais com o nome de quem? E voltou com o nome de quem? De Israel. Mudado, diferente. Deus quer mudar você. Deus quer transformar você. Ele saiu com o nome de Jacó. O que significa Jacó? O nome de Jacó significa o quê? Mentiroso. Mas o quê? Usurpador, enganador. Então ele não queria voltar com esse nome feio, ele queria voltar com outro nome. E isso só é possível quando há um desejo no teu coração de ter um encontro face a face com quem? Com Deus. É o que ele desejou. Eu não posso atravessar esse rio sem que eu tenha um encontro face a face com Deus do meu pai. Quem era o pai dele? Quem era o pai dele? Quem era o pai dele? Ele disse, eu não posso atravessar esse rio
sem que o Deus de meu pai apareça para mim, sem que o Deus do meu avô Abraão apareça para mim. Eu quero ver se Deus face a face, o mesmo Deus que abençoou e mudou o nome do meu avô, o mesmo Deus que apareceu e deu o nome ao meu pai. Eu também quero que esse Deus apareça para mim. Então aquela vontade que ele teve no espírito dele fez com que Deus aparecesse para quem? Para Deus. Sabe por que muitas pessoas estão muito tempo na igreja até hoje não são batizadas com o Espírito Santo? É porque ela aplica toda a força em coisas que não tem nada a ver.